Senado aprova como será a divisão do fundo eleitoral em 2018. Medida provisória do Refis passa no plenário. Texto segue para sanção. E já estão definidos os vencedores do projeto Jovem Senador 2017. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O Senado aprovou novas regras para a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. A criação do fundo também foi aprovada pelos deputados nesta quarta-feira. Menos de 12 horas após a aprovação pela Câmara dos Deputados, os senadores aprovaram a proposta que modifica as regras de distribuição do Fundo de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Ela também altera várias outras regras. Antes de votar, muita negociação entre os senadores. Eles impugnaram do texto 2 artigos, um deles que previa desconto de 90% para multas aos partidos e pessoas jurídicas. A matéria que trata de encaminhamento eleitoral, de definição de valores eleitoral, colocar uma anistia dentro, alguém defender, eu não defendo. De acordo com o texto, os recursos do fundo serão divididos da seguinte forma: 2% serão divididos igualmente entre todos os partidos com registro no TSE. 35% serão divididos entre os partidos que tenham pelo menos um deputado federal na proporção dos votos obtidos na última eleição para a Câmara. 48% divididos na proporção do número de deputados federais consideradas as legendas dos titulares e 15% divididos na proporção do número de senadores consideradas as legendas dos titulares. Para 2018, a divisão vai considerar o tamanho da bancada na Câmara e no Senado em 28 de agosto de 2017. Nos anos seguintes, a representação será a da última eleição. Os recursos do fundo eleitoral estimados para 2018 são de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais. O fundo será composto de 30% do dinheiro das emendas parlamentares de bancadas e da compensação fiscal de emissoras de rádio e TV com o fim da propaganda partidária, aquela exibida fora do período eleitoral e que será extinta. O horário eleitoral gratuito será mantido. Pessoas físicas podem fazer doações com limite de até 10 salários mínimos para cada cargo ou chapa majoritária. Acima desse teto, pode haver multa. Os limites de gastos de campanha ficaram estabelecidos da seguinte forma: R$ 70 milhões para o presidente da República. Para governador, o limite varia de R$ 2 milhões e 800 mil a 21 milhões, dependendo do número de eleitores do estado. Se houver segundo turno, os candidatos à presidência da República e a governador podem gastar metade desse valor. Para senador, o limite de gastos varia de R$ 2 milhões e meio a R$ 5 milhões e 600 mil. Os candidatos a deputado federal podem gastar até R$ 2 milhões e meio. Deputados estaduais e distritais têm um teto de R$ 1 milhão. Pelo texto aprovado, os partidos também podem comercializar bens e serviços e promover eventos para arrecadar recursos para a campanha. Não vai haver desequilíbrio entre candidaturas de pessoas muito ricas, de milionários e de outros candidatos. É o possível que poderia ter sido votado pela Câmara dos Deputados. O conjunto melhora o sistema eleitoral. As candidaturas avulsas foram proibidas, o que gerou protestos. Se a pessoa quiser se registrar num partido, muito bem, é um direito. Agora, também deveria ser um direito quem quiser ser candidato sem uma filiação partidária poder ser. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República. Ele precisa fazer isso até o fim de semana, um ano antes das eleições do ano que vem, para que essas mudanças possam valer já em 2018. O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira a medida provisória do Refis. O texto permite o refinanciamento de dívidas tributárias de pessoas físicas e jurídicas com a União. O governo estima arrecadar 10 bilhões de reais. Já a renúncia deve ficar em 35 bilhões. A matéria vai à sanção da Presidência da República. De acordo com o texto, poderão ser refinanciadas dívidas de pessoas físicas e jurídicas vencidas até 30 de abril deste ano.
Os descontos sobre os juros das dívidas poderão variar de 50% a 90%. No caso das multas, os descontos ficarão entre 25% e 70%. O pedido de renegociação deverá ser feito até 31 de outubro. No momento que tem um orçamento de 2018, que eles cortam 50% o recurso de ciência e tecnologia, nós vamos para um refis como esse. O senhor sabe que a PGFN diz que a renúncia total disso é de 159 bilhões. Nós estamos num momento pleno de recessão. Se nós não parcelarmos esses impostos, eu estou me referindo a empresários sérios, não aos desonestos, se não parcelarmos, eles vão fechar as suas empresas, principalmente os micro e pequenos e médios empresas que geram emprego e renda neste país. Em relação a empresários honestos que precisam do refis, talvez um deles seja, abre aspas, o deputado Nilton Cardoso, que foi o relator, deputada, lá na Câmara, e que se auto-anistiou sendo relator. Na verdade, não está perdoando nada. O que existe é uma multa de 20%, às vezes 30%, 40%, está dando desconto nessas multas e está dando desconto nos juros, demora. Mas a correção está sendo feita, as empresas vão ter que pagar do mesmo jeito. Ficaram fora do refinanciamento entidades religiosas, instituições de ensino vocacional e faculdades. Os senadores concordaram que esses itens eram estranhos à proposta original do refis. Definidos os vencedores do concurso de redação Jovem Senador 2017. O tema este ano foi Brasil Plural, para falar de intolerância. O anúncio dos vencedores foi feito em plenário pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira. Em primeiro lugar, ficou a aluna Bruna Nery Cardoso Brandão, do Colégio Militar Dom Pedro II de Brasília. Ela venceu o concurso com a redação sobre o tema Intolerância, Barreira para a Identidade de Gênero. Em segundo lugar, ficou o estudante Silmarque de Araújo Alencar, do Centro de Ensino Ana Isabel Tavares, que fica na cidade de Dom Pedro, no Maranhão. O tema da redação foi Brasil, Intolerância Miscigenada. E com o tema Brasil, superar a intolerância para seguir em frente, Raíssa de Souza Reis, aluna da Escola Estadual Ernesto Penaforte de Manaus, ficou com o terceiro lugar. A 7ª edição do programa Jovem Senador teve uma participação recorde de redações inscritas. A presidência tem a satisfação de informar a este plenário o resultado final do projeto Jovem Senador 2017, que contou esse ano com um número recorde de mais de 150 mil redações de jovens de escolas públicas de todo o Brasil. O aumento foi de 35% comparado ao número de redações inscritas no ano passado. Mais de 10 mil professores orientadores participaram do processo e houve também um aumento na participação das escolas, 2.169, 30% a mais do que no ano passado. O programa Jovem Senador seleciona redações de 27 alunos, um de cada unidade da federação. No mês que vem, eles vêm aqui ao Senado participar de uma semana de atividades. Vão poder atuar como senadores e até apresentar projetos de lei. 45 proposições foram apresentadas pelos estudantes desde o início do programa Jovem Senador em 2011. Até hoje, 2 foram encaminhadas como sugestões legislativas, 2 como propostas de emenda à Constituição e 33 se tornaram projetos de lei. 3 deles já foram aprovados pelo Senado e encaminhados para a Câmara dos Deputados. A relação completa dos vencedores do programa Jovem Senador 2017 está na página oficial do Senado. Anote o endereço: senado.leg.br/Jovem Senador. O orçamento impositivo seria um caminho para impedir que o governo faça cortes em setores estratégicos, como ciência e tecnologia, saúde e educação. Essa é a opinião do senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, que falou ao programa Salão Nobre sobre esse e outros assuntos, como a revitalização do Rio São Francisco.
A ciência e tecnologia sofreu um corte de 44% no orçamento e o setor esteve no Congresso para reclamar da falta de dinheiro para dar continuidade às pesquisas. Segundo o senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, uma solução seria impedir o contingenciamento da ciência e tecnologia e de outras áreas que ele considera prioritárias, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Corte de um lado, gastos sem explicação do outro. Otto Alencar anunciou que vai pedir ao Tribunal de Contas da União que fiscalize os 320 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão, que o Brasil pagou ao governo ucraniano para a reconstrução da base espacial de Alcântara, no Piauí, que ficou destruída após a explosão de um foguete em 2003. A obra não foi concluída. Por fim, Otto Alencar faz outro alerta. Se o governo federal não revitalizar o Rio São Francisco, ele vai morrer em 2032. E os 10 bilhões de reais gastos até agora com a obra de transposição serão perdidos. A morte do Rio São Francisco ou de um grande rio se verifica quando o mar está entrando nele. Semana passada já estava em torno de 14 quilômetros da entrada do mar no Rio São Francisco. A cidade de Penedo, em Alagoas, que fica à margem esquerda do Rio São Francisco, mais ou menos 12 quilômetros do mar, e a cidade de Propiá, em Sergipe, estão com dificuldade de captação de água doce. Estão pegando água doce lá adiante, porque a água que está chegando próximo da cidade já está salinizada. O programa Salão Nobre é hoje, às 8 da noite. Não perca! E no programa Argumento de hoje, o senador Ataídes Oliveira, relator da medida provisória do Refis no Senado, fala sobre a aprovação da matéria no plenário. Que este Refis, essa medida provisória 783, aprovada agora definitivamente no Senado Federal, ela é necessária. Nós estamos praticamente há 4 anos perdendo receita e perdendo crescimento do PIB. E os nossos empresários, e eu estou me referindo a empresários honestos, eles tiveram, por força de circunstância, que optar, diante dessa crise econômica, optar em pagar folha de pagamento em fornecedores e atrasar os seus impostos. E agora, se não tiver esse refis, que graças a Deus acabou de acontecer, eles teriam que fechar os seus negócios. E o prejuízo para a nação, para o país, seria ainda muito maior. A entrevista completa você assiste no programa Argumento, que começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.